Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Bruno Lócio. Anota esse nome, coloca aí, já aqui, ó, vem aqui nesse cantinho, vou começar pedindo, compartilha com quem você quer que saiba de assuntos relacionados aos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar sobre o impacto que a decisão de ontem, que a sanção aplicada ao Alexandre de Moraes ontem teve no Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica comigo até o final, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Coisas importantes vão acontecer, estão para acontecer, mas antes disso, me segue aqui, ó, se inscreve aqui, tá? Nesse cantinho, compartilha com quem quer ter notícias rápidas, notícias diárias aí, a gente vai levar no máximo 7, 8, 10 minutos para poder falar um pouco sobre o dia a dia. Quem sou eu? Meu nome é Bruno Lócio, sou advogado brasileiro licenciado no Brasil, moro nos Estados Unidos, tá bom? Tenho uma empresa de planejamento imigratório. O que é planejamento imigratório? Planejamento imigratório é tudo que envolve a vinda para os Estados Unidos, a mudança da família para os Estados Unidos. Não somente a parte migratória, a parte jurídica e a parte legal. Para a parte jurídica e a parte legal, que envolve vistos imigratórios, consequentemente elegibilidade, o melhor tipo de visto para cada família, a gente tem a SLS Legal, tá vendo? Que é um escritório de advocacia baseado em Washington, D.C., que tem essa finalidade, cuidar da parte legal. A Premium cuida da parte operacional, da vinda das famílias, desde a carteira de motorista, enfim, até, por exemplo, procura de seguros de vida, seguro para carro, apartamentos para alugar, casas para morar, enfim, tudo que envolve essa mudança. Até a mudança a gente tem parceiros para indicar, curso de inglês, reposição no mercado de trabalho, ou seja, a Premium faz um trabalho muito mais profundo do que o escritório de advocacia, que se restringe apenas a parte legal, normal, é assim que a legislação prevê. Por que eu sou sócio do escritório de advocacia nos Estados Unidos se eu não sou advogado licenciado aqui? Porque aqui nos Estados Unidos alguns estados permitem não advogados serem sócios do escritório de advocacia, porque os Estados Unidos o país percebeu que nós advogados não somos bons gestores. Mas para isso você tem que ter algum advogado licenciado nos quadros, e nós temos advogados licenciados nos quadros, tá bom? Inclusive, nosso escritório conta com 2 advogados, mais de 5 estados, mais de 5 licenças em 5 estados, e lembrando que toda a legislação federal, que é a parte de imigração e tributação, qualquer licença cobre essa parte, então a gente está mais do que protegido e coberto para fazer o seu caso como escritório de advocacia. Mas eu tenho me deparado, eu tenho me prendido. Ontem, no final do dia, comecei a ler sobre o assunto, sobre as sanções impostas ao Alexandre de Moraes. Lembrando, são sanções duríssimas, tá? Basicamente, o fato dele não viajar para os Estados Unidos não significa que ele não vai ser impactado com isso, tá? O fato de, eu não tenho dinheiro, não tenho um apartamento nos Estados Unidos, não tenho nenhum imóvel aqui, não significa dizer que ele não vai ser impactado. Muito pelo contrário, ele pode ser muito impactado por isso. É só uma questão de ver se vai ser aplicado, qual vai ser a extensão e a aplicabilidade das sanções previstas na Lei Magnitsky, tá? Dito isso, eu acho que foi uma coisa relativamente boa, porque se os Estados Unidos pretendiam punir alguém que fosse direcional, que fosse individual, eu vou punir o Alexandre de Moraes. Se está certo ou se está errado, eu não vou nem entrar nessa discussão aqui. É uma questão de entendimento, cada um tem o seu. E aí, a gente está envolvendo direita e esquerda. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes exagera um pouco em alguns julgamentos, mas isso não está relacionado ao meu posicionamento político, tá? Muito pelo contrário. Com relação a isso, eu acho, inclusive, que tanto o Lula deveria ter ligado, deveria ter buscado a nação e não ficar de chapéu fazendo discurso, quanto o Eduardo Bolsonaro, que de certa forma articulou tudo isso. Talvez ele não tenha articulado 50%, mas já que ele tem tanta influência lá, era só ele dizer o seguinte: olha só, ao invés de punir todo o povo brasileiro, pune somente o Alexandre de Moraes, que é o que veio acontecer. Isso foi bom, porque essa punição direta permitiu que mais de 700 produtos fossem retirados daquela lista. Então a tarifação para muitos produtos, ou para alguns produtos muito sensíveis, como parte de aviação, por exemplo, a Embraer é uma grande potência, petróleo, e são 700 produtos, e que foram atacados somente com 10%, que era a tarifação originária aplicada a todo mundo que fez parte dos BRICS, tá bom? Então, 40% foi aplicado depois. Mas agora vamos aos impactos, tá? Qual é o impacto disso? Desde ontem de noite que eu estou tentando entender se isso vai impactar ou não no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta daquela história, daquela trama golpista, se é que aconteceu. Mas enfim, o julgamento está para acontecer. A fase de instrução processual já aconteceu, os depoimentos já foram colhidos, inclusive do ex-presidente, e agora está na fase de alegações finais. Como são vários réus, essa alegação final pode levar mais tempo, por mais que alguns prazos corram em conjunto ali. Mas a minha expectativa era que eles dessem uma pausa. Na verdade, eu queria entender se o Supremo pausaria o andamento
do trâmite que já está acontecendo, por conta desses acontecimentos, para poder tentar entender o cenário, tá? Ah, mas eles estão de recesso, não vão se encontrar. Realmente, o presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin, ele não está se encontrando com o relator, que é o Alexandre de Moraes. Mas olha, com certeza eles já falaram sobre isso, até porque ontem eles fizeram, teve essa sanção ao Moraes, então com certeza eles conversaram, nem que fosse no grupo de WhatsApp. E eu imaginei que eles podiam ventilar a possibilidade de suspender o julgamento, ou pelo menos de retardar esse julgamento, para facilitar essa negociação com o Brasil, com os Estados Unidos, entre Brasil e Estados Unidos, essa negociação do Brasil. Ontem veio uma comitiva de senadores aqui para Washington, D.C., eles voltaram para o Brasil com uma sensação muito boa, mas no mesmo dia foram aplicadas sanções duríssimas ao Alexandre de Moraes, mas também foram retirados alguns produtos, o que eu acho que é um bom cenário, tá? Agora, o que acontece? Não há nenhum movimento do Supremo, pelo menos não até agora, para que esse julgamento, que deve acontecer em setembro, tá? Setembro vai acontecer o julgamento, ou deve acontecer o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. São 5 terças-feiras de setembro que serão designadas para isso, serão separadas, serão reservadas para o julgamento do ex-presidente, tá? Ela vai acontecer na primeira turma, da qual o presidente é o Cristiano Zanin, o relator é o Alexandre de Moraes e é composto por 5 ministros, tá? Do Supremo. Então, aparentemente, o julgamento está mantido. Isso é uma coisa que, para mim, causou muito espanto, porque eu imaginei que poderia haver uma suspensão, uma paralisação, ainda que fosse velada, mas não aconteceu. Não há nenhum movimento do Supremo nesse momento, pelo menos até agora, no sentido de suspender ou paralisar o julgamento, por qualquer razão, tá? Lembrando que o julgamento está acontecendo em setembro, um julgamento longo. O julgamento acontecendo em setembro, ele pode ser suspenso por conta dos pedidos de vista que tem prazo de 90 dias. Então, olha só, gente, o que fica hoje é o seguinte, aparentemente está marcado e está agendado o julgamento do presidente Jair Bolsonaro para setembro. Setembro a gente vai ter o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. De novo, me segue aqui, me acompanha, Bruno Lócio, e compartilha com quem quiser saber sobre temas variados sobre Estados Unidos, tá bom? Esse foi mais um episódio, julgamento do presidente marcado. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos.